A Bíblia apresenta diversas mulheres notáveis que tiveram papéis prolongados em eventos e narrativas importantes. Abaixo estão algumas das grandes mulheres da Bíblia. Essas são apenas algumas das muitas mulheres mencionadas na Bíblia que desempenharam papéis importantes em suas respectivas épocas e tiveram impacto significativo nas histórias e eventos narrados nas Escrituras Sagradas. Eva é uma figura bíblica do livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Segundo a narrativa bíblica, Eva foi a primeira mulher e a esposa de Adão, o primeiro homem criado por Deus. De acordo com a história bíblica, Deus criou Adão a partir do pó da terra e colocou-o no jardim do Éden, um lugar perfeito e harmonioso. No entanto, Deus ouviu que Adão estava sozinho e decidiu criar uma companheira adequada para ele. Então, Deus fez Eva a partir da costela de Adão, formando-a como sua parceira e ajudadora. Eva e Adão desfrutaram de uma comunhão íntima com Deus no jardim do Éden. No entanto, eles foram tentados pela serpente, que representava Satanás, a desobedecer a Deus. Eva foi enganada pela serpente e comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela também ofereceu o fruto a Adão, que também comeu. Essa desobediência resultou na queda da humanidade no pecado e na entrada do sofrimento e da morte no mundo. Eva é frequentemente associada ao pecado original por causa desse episódio, mas também é vista como uma figura significativa na história da humanidade. Ela é reconhecida como a mãe de todos os seres humanos, sendo considerada a matriarca da humanidade. A história de Eva é um seguidor das consequências do pecado e da necessidade de redenção. Apesar de sua desobediência, Deus prometeu enviar um Salvador para restaurar a humanidade à comunhão com Ele. Eva é uma figura complexa e sua história é interpretada e tolerada de várias maneiras por diferentes tradições religiosas e teológicas. Ela é um personagem fundamental na narrativa bíblica da criação e um ponto de partida para a compreensão da condição humana e da necessidade de salvação. Sara, também conhecida como Sarai, é uma figura bíblica do Antigo Testamento. Ela é uma das personagens principais na história do povo de Israel e é conhecida por sua fé e papel crucial na história da promessa de Deus. Sara era esposa de Abraão, originalmente chamada de Abrão, e foi escolhida por Deus para ser a mãe de uma grande nação. No entanto, ela enfrenta desafios e provações em sua jornada. Inicialmente, Sara era estéril e incapaz de ter filhos. Ela e Abraão esperaram por muitos anos, mas Sara não concebeu. Como resultado, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Dessa união nasceu Ismael. No entanto, Deus havia prometido que Sara teria um filho de Abraão. Quando Sara tinha cerca de 90 anos e Abraão 100 anos, Deus renovou sua promessa e disse que Sara daria à luz um filho. Inicialmente, Sara riu, considerando a ideia de uma mulher materna com um filho. No entanto, Deus cumpriu sua promessa e Sara deu à luz um filho chamado Isaque. O nascimento de Isaque foi um momento de grande alegria para Sara e Abraão, e ele se tornou o herdeiro da promessa feita por Deus. Sara é elogiada no Novo Testamento como exemplo de uma mulher de fé. Apesar das circunstâncias aparentemente impossíveis, ela acreditou na promessa de Deus e viu seu cumprimento. O apóstolo Pedro descreve Sara como uma mulher santa, cuja beleza interior era mais importante do que a aparência externa. A história de Sara destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Sara também representa a importância da fé, paciência e confiança em Deus, independentemente das dificuldades que podemos enfrentar. Sara é lembrada como uma matriarca do povo de Israel e uma mulher de fé que desempenhou um papel crucial na história da promessa de Deus de abençoar todas as nações por meio de sua descendência. Rebeca desempenha um papel significativo na narrativa da história do patriarca Isaque. Rebeca foi escolhida por Deus para se tornar a esposa de Isaque, filho de Abraão. O servo de Abraão foi enviado à sua terra natal para encontrar uma esposa para Isaque, e ele encontrou Rebeca junto ao poço, onde ela compensou generosamente com cuidado ao oferecer água para ele e seus camelos. Após receber a confirmação de Deus de que Rebeca era escolhida, o servo de Abraão pediu permissão aos pais dela para que ela se casasse com Isaque. Eles concordaram,
e Rebeca partiu com o servo para se encontrar com Isaque na terra de Canaã. Rebeca e Isaque se casaram e tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. No entanto, Rebeca também desempenhou um papel importante no plano de Deus para a linhagem de Israel. Deus revelou a Rebeca que o filho mais novo, Jacó, seria o herdeiro da promessa divina, mesmo que ele não fosse o primogênito. Rebeca favoreceu Jacó e ajudou a enganar seu pai, Isaque, para receber a bênção da primogenitura, que originalmente esperava Esaú. Esse episódio gerou conflitos familiares entre os filhos de Rebeca, mas também cumpriu o propósito de Deus em relação à linhagem escolhida. A história de Rebeca destaca sua obediência a Deus e sua participação no plano divino de formar a nação de Israel. Ela é lembrada por sua generosidade, discernimento e por desempenhar um papel crucial no desenvolvimento da história do povo judeu. No entanto, é importante observar que Rebeca não era perfeita, e suas ações nem sempre foram justas. Sua preferência por Jacó e sua manipulação da situação tiveram consequências. Esses aspectos da história de Rebeca também servem como um orientado de que as pessoas bíblicas são retratadas com suas virtudes e falhas, permitindo que os leitores extraiam lições e pensamentos relevantes para suas próprias vidas. Raquel e Lia são 2 figuras bíblicas do Antigo Testamento e fazem parte da história de Jacó, também conhecido como Israel, o patriarca do povo judeu. Raquel e Lia eram filhas de Labão, parentas de Jacó. Jacó se apaixonou por Raquel à primeira vista e pediu a mão dela em casamento. Labão considerou, mas fiscaliza que Jacó trabalhasse para ele por 7 anos como pagamento pelo casamento. Jacó aceitou e trabalhou arduamente por 7 anos para obter Raquel como sua esposa. No entanto, Labão enganou Jacó na noite de núpcias e deu-lhe Lia, a irmã mais velha de Raquel, em vez de Raquel. Quando Jacó descobriu a troca, ele confrontou Labão, que explicou que era costume casar com a filha mais velha antes da mais nova. Labão ofereceu a Jacó a opção de casar-se também com Raquel, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó identificou e, finalmente, se casou com Raquel. Ele amava Raquel mais do que Lia e considerava sua verdadeira esposa. Raquel era estéril inicialmente, enquanto Lia deu à luz filhos a Jacó. No entanto, Raquel ansiava por ter filhos e ficou com inveja de Lia. Eventualmente, Deus abriu o ventre de Raquel e ela concebeu e deu à luz a José, e mais tarde, Benjamim. No entanto, Raquel morreu durante o parto de Benjamim e foi enterrada em Efrata, Belém. Lia, por sua vez, continuou a ter filhos para Jacó e deu à luz 6 filhos, incluindo Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, bem como uma filha chamada Diná. As histórias de Raquel e Lia retratam a complexidade das relações familiares e das emoções humanas. Raquel é lembrada por sua beleza, amor por Jacó e alegria de finalmente ter filhos. Lia é lembrada por sua lealdade pelo fato de ser mãe de muitos dos filhos de Jacó, incluindo a linhagem que levaria ao rei Davi e ao próprio Jesus Cristo. As histórias de Raquel e Lia também ressaltam a importância da confiança em Deus em meio às lutas e desafios da vida, mostrando que Deus cumpre suas promessas mesmo em situações difíceis e complicadas. Miriam é conhecida por seu papel significativo na história do povo de Israel, especialmente durante o período do êxodo do Egito. Miriam era a irmã mais velha de Moisés e de Arão. Ela nasceu na terra do Egito, durante o tempo em que os eram escravizados pelos egípcios. Quando Moisés nasceu, sua mãe, Jocabede, colocou-o em uma cesta e deixou à beira do rio Nilo. Miriam ficou de guarda para ver o que aconteceria com ele. Eventualmente, a filha do faraó encontrou Moisés e adotou como seu próprio filho. Mais tarde, durante o êxodo do Egito, quando Deus libertou os alertas da escravidão, Miriam desempenhou um papel importante. Ela é posteriormente como uma profetisa e uma líder espiritual entre as mulheres de Israel. Após a travessia do Mar Vermelho, Miriam liderou as mulheres em uma celebração com danças e cânticos de louvor a Deus. Miriam também teve um episódio em que se revoltou contra Moisés. Ela e Arão questionaram a autoridade de Moisés, e Deus repreendeu-os por sua rebeldia. Como resultado, Miriam foi atingida com lepra,
mas Moisés intercedeu por ela e Deus a curou depois de 7 dias de isolamento. A história de Miriam destaca sua liderança, coragem e devoção a Deus. Ela é lembrada como uma mulher poderosa e profética, cuja contribuição foi valorizada na caminhada do povo de Israel em busca da liberdade e na construção de sua identidade como nação. Seu papel como irmã de Moisés e Arão também ilustra a importância da família na história e nas fantasias do povo de Deus. Débora é mencionada no livro dos Juízes. Ela foi uma juíza, profetisa e líder do povo de Israel em um período conturbado da história, conhecido como o Tempo dos Juízes. Débora viveu durante um período em que Israel estava sendo oprimido pelos cananeus. Ela era uma mulher sábia e respeitada, e as pessoas vinham a ela em busca de conselhos e julgamentos. Débora era conhecida por sua sabedoria, discernimento e profecia. Ela também se destacou como uma líder militar. Quando o general Baraque relutou em liderar um exército contra os cananeus, Débora profetizou que a vitória seria entregue nas mãos de uma mulher. Isso deu a Baraque confiança para liderar as tropas em batalha, sob a condição de que Débora fosse com ele. Na batalha que se seguiu, liderada por Baraque e com orientação de Débora, os aguardados obtiveram uma vitória sobre os cananeus. A líder cananita, Sísera, foi morta por uma mulher chamada Jael, cumprindo assim a profecia de Débora. Após a vitória, Débora e Baraque cantaram um cântico de louvor e gratidão a Deus, conhecido como Cântico de Débora, que está registrado no livro dos Juízes. Nesse cântico, ela glorificou a Deus e exaltou a coragem e a fidelidade dos aguardados na luta contra seus opressores. A história de Débora é uma marca do poder de Deus em usar pessoas improváveis para realizar grandes feitos. Débora demonstrou liderança, sabedoria e coragem, e seu papel como juiz e profetisa foi fundamental para libertar Israel da opressão dos cananeus. Débora é uma figura admirada por sua força, habilidade de liderança e fé em Deus. Ela é considerada uma das grandes mulheres da Bíblia e um exemplo de coragem e dedicação a Deus e ao seu povo. Ruth. Sua história é um relato emocionante de fidelidade, coragem e amor. Ruth era uma moabita que se casou com um homem chamado Malom, enquanto vivia na terra de Moabe. No entanto, Malom, juntamente com seu irmão e seu pai, morreu, deixando Ruth viúva juntamente com sua sogra, Noemi. Quando Noemi decidiu retornar à terra de Judá, Ruth se conformou a abandoná-la e aderiu, demonstrando seu amor e compromisso com a família. Ruth fez uma declaração famosa a Noemi: "Não me enches para que te abandone, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores espero eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Ruth 1h16. Chegando a Belém, Ruth começou a trabalhar nos campos colhendo espigas para sustentar a si mesmo e a Noemi. Foi quando ela chamou a atenção de Boaz, um parente de seu falecido marido. Boaz foi tocado pela dedicação de Ruth e pela maneira como ela cuidava de Noemi, e decidiu agir como um redentor, cumprindo a lei levítica que permitia que parentes futuros resgatassem propriedades e se casassem com viúvas. Boaz casou-se com Ruth e juntos tiveram um filho chamado Obed. Obed se tornou o avô do rei Davi, e Ruth, uma moabita, se tornou uma ancestral direta de Jesus Cristo. A história de Ruth destaca sua lealdade e sua atitude de renúncia em relação à sua própria vida em benefício de sua sogra. Ela é um exemplo de ansiedade, humildade e devoção familiar. Ruth é considerada um modelo de virtude e fé, e seu livro é frequentemente lido como uma história de redenção e amor providencial. A história de Ruth também mostra a inclusão e a graça de Deus, pois ela era uma estrangeira que foi acolhida e abençoada no povo de Israel. Ela personifica a ideia de que Deus acolheu e abençoou aqueles que o buscam sinceramente, independentemente de sua origem ou condição social. A história de Ruth nos ensina sobre a importância da fidelidade, compaixão e confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis. Ela é uma inspiração para muitas pessoas, especialmente mulheres, em sua busca por viver uma vida de retidão e amor ao próximo. Esther. Sua história é um relato intrigante de coragem, providência divina e defesa do povo judeu.
Esther era uma jovem judia que viveu durante o período do exílio babilônico. Ela foi criada por seu primo Mardoqueu, já que ela era órfã de pai e mãe. Em um momento crucial da história, o rei persa Xerxes, também conhecido como Assuero, realizou um concurso para escolher uma nova rainha. Esther foi escolhida entre muitos jovens e tornou-se a rainha da Pérsia, embora tenha mantido sua identidade judaica em segredo, de acordo com o conselho de Mardoqueu. Mais tarde, um oficial chamado Amã, influente no corte do rei Xerxes, planejou exterminar todos os judeus do Império Persa. Ele convenceu o rei a emitir um decreto para a destruição dos judeus. Mardoqueu pediu a Esther que intercedesse diante do rei em favor de seu povo. No entanto, entrar na presença do rei sem ser convidada poderia resultar em morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de recepção. Esther, automaticamente, decidiu arriscar sua vida e compareceu diante do rei sem ser chamado. O rei estendeu seu cetro, demonstrando sua aprovação, e Esther revelou a Amã sua identidade judaica e intercedeu pelo seu povo. O rei revogou o decreto de Amã e permitiu que os judeus se defendessem de seus inimigos. No final, Amã foi enforcado, e os judeus foram salvos da ameaça de extermínio. O livro de Esther é considerado um exemplo de como a intervenção divina pode operar de maneira discreta e silenciosa nos eventos da vida cotidiana. Esther é admirada por sua coragem, sabedoria e disposição de arriscar tudo para salvar seu povo. A história de Esther também destaca a importância da perseverança, da confiança em Deus e da responsabilidade em agir em favor dos outros, mesmo quando enfrentamos adversidades e riscos. Esther é um símbolo de força feminina e um exemplo poderoso de como uma pessoa alérgica pode fazer a diferença em tempos difíceis. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar o vídeo e compartilhar com seus familiares. Obrigado por assistir o vídeo.